Shalom, meu irmão, minha irmã. Hoje eu quero te convidar para refletir comigo sobre uma passagem das Escrituras que à primeira vista parece até um pouco chocante. Uma daquelas que fazem a gente parar e dizer: mas por que isso aconteceu? Eu estou falando do episódio em que 2 ursos saíram do bosque e despedaçaram 42 jovens, logo após eles zombarem do profeta Eliseu. Essa história está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25. E talvez você já tenha lido ou apenas ouvido falar. Mas o que será que realmente aconteceu ali? Será que Deus foi duro demais? Será que Eliseu se irou injustamente? Ou será que existe algo muito mais profundo e espiritual acontecendo nessa cena? Vamos juntos mergulhar nesse texto e descobrir as verdades poderosas que estão por trás dessa passagem tão intrigante da Palavra de Deus. Vamos começar lendo o texto. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás os viu, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. 2 Reis 2, 23 e 24. Agora vamos com calma. À primeira vista pode parecer até exagerado, né? Afinal, eles só estavam zombando, certo? Mas será que foi só isso mesmo? Para entender esse episódio, a gente precisa voltar um pouco e entender o que estava acontecendo naquela época. Primeiro ponto importante: Eliseu havia acabado de ser confirmado como profeta, substituindo Elias, que foi levado ao céu no redemoinho. Ou seja, o povo já sabia que Eliseu agora era o porta-voz de Deus. Só que naquela época muita gente em Israel estava em apostasia. A idolatria, ela era comum. Os falsos profetas estavam por toda parte. E muita gente rejeitava os verdadeiros homens de Deus. Segundo ponto, a cidade de Betel era um centro da idolatria, desde os tempos de Jeroboão. Lá havia um bezerro de ouro, um altar falso e profetas falsos que enganavam o povo. E sabe quem provavelmente eram esses meninos que zombaram de Eliseu? A palavra usada ali no hebraico original não significa crianças pequenas, mas sim jovens, rapazes, adolescentes ou adultos jovens, que podiam ter até 30 anos. Eles não estavam apenas brincando. Eles estavam desrespeitando o profeta de Deus de forma intencional. O que significa essa zombaria? Sobe, calvo. Lembra que Elias, o mentor de Eliseu, havia subido ao céu pouco tempo antes? Ao dizer sobe, calvo, esses jovens estavam zombando da autoridade de Eliseu. Estavam dizendo: vai também, some, desaparece. Era um ataque direto à sua missão profética e, por extensão, uma zombaria contra Deus. E mais, calvo, naquela época, era um insulto sério. Lá na cultura hebraica, a aparência física tinha muito peso. E esse tipo de zombaria era visto como um desprezo grave à honra de alguém. Quando Eliseu se vira e os amaldiçoa em nome do Senhor, ele não está reagindo com ira pessoal.
ele está atuando como instrumento de julgamento divino. A maldição que ele profere não é dele, é uma sentença do próprio Deus. E o que acontece? 2 ursas saem do bosque e matam 42 daqueles jovens. Não foi um simples acidente, foi um ato de juízo. Mas a pergunta que fica é: Deus foi severo demais? Será? Ou será que ele estava nos ensinando algo profundo sobre o respeito à sua autoridade? O povo já estava se afastando da verdade, já não respeitava os profetas. Estava mergulhado em idolatria. E aqui, jovens zombam abertamente do homem de Deus. Se Deus não fizesse nada, qual seria a mensagem? A zombaria seria normalizada. A autoridade profética seria desmoralizada. E o povo se afundaria ainda mais na rebeldia. Agora vamos trazer isso para o nosso tempo agora. Hoje, muita gente também zomba de Deus. Zombam da Bíblia. Zombam da fé. Zombam dos pastores, missionários, evangelistas. Zombam até de Jesus. Mas a palavra diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também colherá. Aqueles jovens de Betel colhem o que semearam: desprezo, irreverência e rejeição à autoridade de Deus. Deus, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é longânimo, mas também ele é santo, é justo. E quando alguém levanta a voz contra o que é santo, contra o que é puro, contra o que é verdadeiro, é perigoso demais. Porque não se está afrontando um homem, está se afrontando o próprio Deus Todo-Poderoso. Esse episódio de Eliseu e os jovens é mais do que uma história estranha. É um alerta do próprio Deus. Uma geração que zomba da fé, que ridiculariza os princípios bíblicos, que ri do sagrado, está brincando com o juízo. A ira de Deus não é uma metáfora, é uma realidade. E mesmo no Novo Testamento, ela é reafirmada. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque Deus ainda está te chamando. Ele ainda quer te alcançar. Ainda quer restaurar o teu coração. Te trazer de volta para um lugar de reverência, temor e intimidade com Ele. Não espere que o juízo bata a porta. Volte hoje. Meu amado e minha amada, essa história de Eliseu e os ursos não é apenas um relato assustador. É um sinal do quanto Deus leva a sério a sua santidade. É um chamado ao arrependimento. É um alerta para uma geração que perdeu o temor de Deus. Mas também é uma oportunidade de mudança. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Volte ao Senhor com reverência,
com humildade, com fé, porque ainda há tempo.